Boa noite, então, pessoal. A gente vai estar dando continuidade à leitura, página 21, item 3. Tudo isso pode lhes parecer, por enquanto, um pouco abstrato, e quero tratar-lhes de dizer algo mais concreto para introduzi-los nesta discussão. Vou evocar rapidamente a experiência germinal de Freud, de que falei há pouco, porque, em suma, é nisso que constitui em parte, o objeto de nossas aulas do último trimestre, inteiramente centrado em torno dessa noção, que é a reconstituição completa da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo, estrutural do progresso analítico. Creio ter demonstrado a vocês que Freud partiu daí. Trata-se, a cada vez, para ele, da apreensão de um caso singular. É nisso que está o valor de cada uma das 5 grandes psicanálises. As 3 que já vimos, elaboramos, trabalhamos juntos aos anos precedentes, demonstram isso para vocês. O progresso de Freud, sua descoberta, está na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Tomá-lo na sua singularidade? O que quer dizer isso? Quer dizer, essencialmente, que para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão própria da análise é a reintegração, pelo sujeito, da sua história até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma dimensão que ultrapassa muito os limites individuais, fundá-lo, deduzi-lo, demonstrá-lo a partir de 1000 pontos textuais em Freud. É o que fazemos juntos ao longo desses últimos anos. O que revela essa dimensão é o acento colocado por Freud, em cada caso, sobre pontos essenciais a conquistar pela técnica, que são o que chamarei de situações da história. Será um acento colocado no passado. Como pode parecer à primeira vista, mostrei a vocês que não era tão simples assim. A história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. Essa é uma frase legal. O caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura da restituição do passado, pelas vias da técnica. Vocês verão marcado, ao longo da obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda a parte, que a restituição do passado permaneceu, até o fim, no primeiro plano de suas preocupações. É por isso que, em torno dessa restituição do passado, se colocam as próprias questões, que são abertas pela descoberta freudiana, e que não são nada menos do que as questões até aqui evitadas, inabordadas na análise, quero dizer. Isso é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Quando se volta à origem da experiência freudiana, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente. Damos-nos conta de que é isso que faz sempre viver a análise. Apesar das roupagens profundamente diferentes que lhe são dadas, Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das 3 instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer 4. Ele dá, do ponto de vista estrutural, um desenvolvimento considerável, favorecendo por aí uma certa orientação que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na seção na sua atualidade mesmo, entre as 4 paredes da análise. Para sustentar o que lhes estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 1934, Constituição de uma Análise, onde se trata ainda e sempre da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver exemplo mais característico da persistência, desse ponto de vista. Do começo ao fim da obra de Freud, há aí como que uma instância última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como que o extrato aponta a última palavra daquilo que é colocado em jogo o tempo todo, numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos. Qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos da sua obra. Há uma noção que emergia ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre, e que é mais ou menos esta: o fato de que o sujeito revive, rememora,
no sentido intuitivo da palavra. Os eventos formadores da sua existência não é, em si mesmo, tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes. Afinal, escreve Trauma, os sonhos Sinjat. Dá para pesquisar isso depois. São ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo que se trata. Certamente, sob a sua forma manifesta de lembranças, não o são, mas se o elaborarmos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo que procuramos. Alguém dê uma olhada no que significa esse termo? Eu olhei aqui, fala que é o tradutor do Google, né? Fala que também são lembrados. Essa Também, frase ali, Zindal, não sei o que lá. Né? também são lembradas. Isso. Vou anotar aqui. Então, há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes, afinal, escreve Freud, trauma, os sonhos também são lembrados, são ainda uma maneira de se lembrar. No caso, uma manifestação do inconsciente, né? Uma forma de lembrar. Ele está Uhum, querendo dizer, né? uhum. Página 24. Será que vocês percebem aonde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud, a ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada, do criptograma que representa o que o sujeito possui atualmente na sua consciência. O que é que vou dizer? Dele mesmo. Não, não somente dele mesmo e de tudo isto, do conjunto de seu sistema. A restituição da integralidade do sujeito, disse-lhes há pouco, apresenta-se como uma reestruturação do passado, mas o acento recai sempre mais sobre a face da reconstrução que sobre a face da revivência, no sentido que estamos habituados a chamar afetivo. O revivido exato, que o sujeito se lembra de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote, temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é a reconstrução. É o termo que ele emprega até o fim. Há aí algo absolutamente notável e que seria paradoxal se, para aceder a isso, não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessário a compreensão da nossa experiência. Direi, afinal de contas, o que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas essa trama é permanentemente, continuamente, subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandona algo que só se pode formular de maneira que eu acabo de dizer, reescrever a história. Formular, fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. Comentários. Eu fiquei um pouco perdida nas três instâncias que ele cita, que ele fala três instâncias que vocês poderão ver adiante, que são quatro. Ele está falando dos fundamentos que ele citou antes, dos quatro fundamentos? Ou é outra coisa? Vamos voltar lá. O último ponto que a gente tinha lido até então, da triádico,
que é que ele falava sobre aquele one body, two bodies, e daí depois Ele vai falar da terceira instância, que é a junção desses dois, que na verdade se formam um terceiro, né? é fácil de compreender se o fundamento da relação interanalítica é efetivamente algo que devemos representar como triádico, na página 21, último parágrafo, né? Há várias maneiras de escolher dois elementos nessa tríade. Pode-se escolher o acento sobre uma ou outra das três relações diáticas que se estabelecem ali dentro. Isso será, vocês verão, uma maneira prática de classificar certo número de elaborações teóricas que se fazem sobre a técnica. E sobre esse ponto, eu acho muito interessante esse parágrafo que ele fala. Ele está, né, debatendo sobre esses itens que ele está trazendo, e daí ele fala: por enquanto, não posso lhes dizer mais sobre isso. Então, tá aí. Mas se alguém pensou em algo mais, pode pôr para jogo aí. Será que pode ser a construção disso? Pensei nessa coisa do tempo, né, do que ele falou. A história não é o passado, a história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. Será que isso seria uma... ou não, né? Eu tô tentando articular com aquela frase, deixa eu ler lá de novo. Eu acho que para mim ficou bastante essa questão também do tempo, não necessariamente sobre o que viveu, mas do que ele volta para contar desse passado que ele diz que viveu. Igual ele fala que o fato de que o sujeito revive, rememora no sentido intuitivo da palavra os eventos formadores da sua existência não em si tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Eu estou pensando sobre essa questão do tempo também. Tem uma frase que ele vai citar no seminário 11, depois que relembra isso. Ele vai falar sobre que a pessoa fala justamente o que ela lembra do que ela tá falando no passado e não do que tá acontecendo e tudo mais. Ele vai retomar isso lá no seminário 11, na primeira lição do seminário 11. Mas aqui eu acho que ele tá começando a querer articular sobre isso. O que eu fiquei na dúvida é se ele já está articulando os 4 conceitos aqui ou ainda não. Esse é aquele problema de ver spoiler no fundo. Mas aqui, eu tava vendo onde é que tava esse ponto que tu trouxe, né? Tá na página 23, Uhum. primeiro parágrafo. Freud acentua e reacentua sobre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das três instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer quatro. Ele dá, do ponto de vista estrutural, um desenvolvimento considerável, favorecendo por aí uma certa orientação que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na seção e na sua atualidade mesmo, entre as quatro paredes da análise. Eu fiquei pensando, será que não é essas quatro coisas que ele está citando aqui? Relação analítica 1, presente 2, seção 3, e na sua atualidade mesmo, entre as quatro paredes da análise. Pode ser, eu acho que faz sentido. Como é que tudo se amarra, né? Uhum. Eu falei aquilo porque depois, no outro parágrafo, ele cita o Construções em Análise, né? Eu não lembro agora, deu até vontade de ler só para ver o que dá, né?
9h20. Se quiser, se alguém quiser abrir, a gente pode ler também. Eu não lembro quantas páginas são. Deixa eu ver aqui, pera. Trinta e quatro. Tinha um livro aqui do lado, eu achei que estava nele, mas não está. Alguém achou? Eu achei aqui, tem um PDFzinho. Uhum. Quer que eu jogue aqui o link? Pode ser. Ou se tu quiser ler também. Ele é muito grande? São umas, deixa eu ver aqui, 365 a 379, são 14 páginas. O que vocês acham, grupo? A gente lê? Ou não necessário? Fazer uma votação democrática. Eu voto sim, então. Se ninguém, né? Quem cala consente. Joga já no grupo também ali no Mods. Vou colocar lá. Pra gente Tem ver. naquele livro rosa, roxo, né, da Autêntica, Fundamentos da Clínica Psicanalítica também. Ah, aqui ele tá. Esse tá em 37. E o que tu mandou tá em. Quer dizer, a gente tava no seminário como se ele tivesse em 34. Esse que tu mandou tá em 37. Então vamos pegar ele. Deixa eu aproveitar aqui, que eu acho que eu vou fazer uma coisa para testar já. E aí, todo mundo tá vendo ele? Sim. Deixa eu aumentar. Acho que a gente pode, então, fazer esse treino da leitura aqui. Então, um pesquisador de grande mérito, Construções da Análise, página 365 desse livro, da Autêntica. Um pesquisador de grande mérito, a quem tenho em grande conta, por feito justiça à psicanálise, em uma época em que a maioria dos outros se afastavam dessa responsabilidade, fez certa vez, contudo, um comentário, tanto ofensivo quanto injusto sobre a nossa técnica analítica. Dizia ele que quando apresentamos ao paciente as nossas interpretações, estaríamos agindo contra ele. Faz sentido? Segundo o famoso princípio, Radon in tais wrong, isso significa que, se ele concorda conosco, estamos com razão. Mas se ele nos contraria, então seria apenas um sinal de sua resistência, e, portanto, também mostraria que temos razão. Dessa forma, sempre teremos razão,
diante de uma pobre pessoa desamparada que analisamos, não importando como ela possa se comportar diante das nossas confrontações. Como é verdade que um não de nosso paciente, em geral, não nos move a abdicarmos de nossa interpretação, considerando a equivocada. Tal exposição de nossa técnica foi muito bem-vinda para os adversários da análise. Por isso, vale a pena apresentar em detalhes como costumamos avaliar o sim e o não do paciente, a expressão de sua concordância e de sua oposição, durante o tratamento analítico. Evidentemente, durante essa justificativa, nenhum analista no exercício de sua atividade ouvirá algo que já não sabia. Um ganha-ganha. Como se sabe, o objetivo do trabalho analítico é fazer com que o paciente volte a suspender os recalques, entendidos aqui no sentido amplo, de seu primeiro desenvolvimento, para substituí-los por reações que corresponderiam a um estado de maturidade psíquica. Para esse fim, ele precisa voltar a recordar determinadas vivências, emoções de afeto por elas desencadeadas, que atualmente estão sob o esquecimento. Sabemos que seus sintomas e suas inibições atuais são as consequências de tais recalques, ou seja, são substitutos do esquecido. Que materiais ele nos oferece para que, utilizando-nos deles, possamos levá-los ao caminho da recuperação das lembranças perdidas? São vários. Fragmentos dessas lembranças, em seus sonhos, em si, de um valor incomparável, mas em geral fortemente deformados por todos os fatores que participam da formação do sonho, ocorrências que ele produz quando se entrega à associação livre, a partir das quais podemos descobrir alusões às vivências recalcadas e derivadas das moções de afeto reprimidas, assim como as reações contra elas. Por fim, as alusões de repetições de afetos pertencentes ao recalcado em ações importantes ou triviais do paciente, tanto dentro quanto fora da situação analítica, a experiência nos mostra que a relação de transferência que se estabelece com o analista é especialmente adequada para favorecer o retorno de tais conexões de afeto. A partir dessa matéria-prima, como chamamos, é que devemos produzir o que queremos. O que queremos é uma imagem dos anos de vida esquecidos do paciente, imagem que seja confiável e consistente em todas as partes essenciais. Aqui, porém, somos lembrados de que o trabalho analítico é composto de duas partes bastante diversas, que ela transcorre em dois palcos diferentes, que acontece em duas pessoas e a cada uma delas é atribuída uma tarefa diferente. Por um momento, perguntamos-nos por que não se chamou atenção para esse fato fundamental há muito mais tempo, mas logo nos dizemos que nada nos foi omitido, que se trata de um fato de conhecimento geral. Digamos que é óbvio, que é destacado, só que com uma intenção específica e que será devidamente tratado. Todos nós sabemos que o analisando deverá ser levado a se recordar de algo que ele vivenciou e recalcou. E as condições dinâmicas desse processo são tão interessantes que, diante disso, a outra parte do trabalho, que é o empenho do analista, passa a ficar em segundo plano. De tudo que é essencial aqui, o analista nem vivenciou, nem recalcou nada. Não pode ser a sua tarefa lembrar algo. O que é então a sua tarefa? Ela terá de inferir o esquecido, a partir dos sintomas por ele deixados, ou, mais corretamente, ele terá de construir o esquecido. Como, quando e com que explicações ele comunica suas construções ao analisando, é o que estabelecerá a ligação entre as duas partes do trabalho analítico, entre a sua parte e a do analisando. O seu trabalho de construção, ou se preferirmos, de reconstrução, mostra uma ampla coincidência com o do arqueólogo, que escava uma moradia destruída e soterrada, ou uma construção do passado. Na verdade, o trabalho aí é idêntico, apenas o analista trabalha sob condições melhores, dispõe de mais material de apoio, porque ainda se ocupa com algo vivo e não com objeto.
e talvez ainda por outro motivo. Mas assim como o arqueólogo constrói as paredes de um prédio a partir dos resquícios de parede ainda existentes, determina a quantidade e a posição de colunas a partir de depressões no solo, reconstitui os antigos ornamentos e pinturas de parede, a partir de restos encontrados nos escombros. O analista procede da mesma forma quando tira suas conclusões, a partir de fragmentos, de lembranças, associações e declarações ativas do analista. Ambos permanecem, tendo direito indiscutível de reconstrução através da contemplação, complementação e junção dos restos conservados. Também, algumas dificuldades e fontes de erro são as mesmas. Uma das tarefas mais delicadas da arqueologia, como se sabe, é a determinação da idade relativa de um achado. E quando um objeto aparece em uma determinada camada, muitas vezes cabe decidir se ele faz parte dessa camada ou se chegou até aquele local mais profundo por uma perturbação posterior. É fácil inferir o que corresponde a essa dúvida nas construções analíticas. Dissemos que o analista trabalha sob condições melhores que a do arqueólogo, porque também dispõe de material para o qual não há correspondente nas escavações. Por exemplo, as repetições de reações oriundas de tempos primeiros e tudo que é revelado em termos de repetições através da transferência. Mas, além disso, devemos considerar que o escavador lida com objetos destruídos, dos quais partes grandes e importantes certamente se perderam, devido à violência mecânica, ao fogo ou a saques. Por maior que seja o esforço, não se consegue encontrar essas partes para compô-los com os restos preservados, dependendo única e exclusivamente da reconstrução, que por isso, muitas vezes, não consegue ir além de um certo grau de probabilidade. A situação é diferente com o objeto psíquico, cuja história prévia o analista quer levantar. Aqui, geralmente acontece o que só em infelizes casos excepcionais aconteceu em Pompeia ou com a tumba de Tutankhamon. Todo o essencial ficou preservado. Mesmo aquilo que parece totalmente esquecido, ainda está presente de alguma forma em algum lugar. Estando apenas soterrado, tornado inacessível ao indivíduo, como se sabe, duvidamos que qualquer formação psíquica realmente seja suscetível à destruição total. É apenas uma questão da técnica analítica, saber se vamos conseguir trazer totalmente à tona o que está oculto. A essa extraordinária vantagem do trabalho analítico se contrapõem apenas dois outros fatos, a saber, o objeto psíquico é incomparavelmente mais complicado que o objeto material do escavador. E o nosso conhecimento não está suficientemente preparado para aquilo que devemos encontrar, uma vez que a sua estrutura íntima ainda abriga muitos mistérios. E aqui, a nossa comparação entre os dois trabalhos já chega ao fim. Pois, a principal diferença entre ambos reside no fato de que, para a arqueologia, a reconstrução é o objetivo e o fim dos seus esforços, e para a análise, a construção constitui apenas um trabalho preliminar. Muito legal a forma como o Freud escreve, né? Bem parecido com Lacan. Mas não é um trabalho preliminar no sentido de que o primeiro terá de ser terminado antes de se começar o próximo, mais ou menos, como a construção de uma casa, em que todas as paredes precisam ser erguidas e todas as janelas colocadas antes de nos ocuparmos com a decoração interior dos cômodos. Todo analista sabe que no tratamento analítico isso é diferente, que ambos os tipos de trabalho caminham paralelamente, sempre um deles, um tanto da dianteira, vindo o outro em sua sequência. O analista produz um pedaço de construção, comunica ao paciente, para que faça efeito sobre ele. Depois, ele constrói mais um pedaço a partir do novo material que chega como afluente. E trabalha do mesmo jeito, e nessa alternância, vai até o fim. Se nas apresentações do trabalho analítico se ouve falar tão pouco em construções,
Isso se deve ao fato de que, em vez disso, fala-se em interpretações e seus efeitos. Mas penso ser construção o termo infinitamente mais adequado. Interpretação se refere àquilo que fazemos com um único elemento do material. É exemplo de uma ocorrência, um ato falho ou um assemelhados. Mas falamos em construção quando apresentamos ou analisando um pedaço de sua história pregressa, esquecida, da seguinte maneira. Por exemplo, até os seus X anos, você se considerava o dono único e restrito de sua mãe. Até que chegou um segundo filho, e com ele, uma grande decepção. Sua mãe abandonou você durante algum tempo. E também, mais tarde, não se dedicou exclusivamente a você. Seus sentimentos em relação à sua mãe tornaram-se ambivalentes. O pai passou a ter outra importância para você, etc. Neste artigo, a atenção se volta exclusivamente a esse trabalho preliminar das construções. E é aí que surge, em primeiro lugar, a pergunta: que garantia temos durante o nosso trabalho, nas construções, de que não seguiremos por caminhos errados, colocando em risco o sucesso do tratamento? Caso defendemos uma construção incorreta, pode parecer que essa pergunta nem permite uma resposta geral. Mas, ainda antes de discutirmos a questão, ouçamos uma informação de consolo que nos traz a experiência analítica, pois ela nos ensina que não provocará nenhum dano se alguma vez nos equivocarmos e apresentarmos ao paciente uma construção incorreta, como sendo a verdade histórica provável. É evidente que isso significa que perderemos tempo, e que aquele que sempre se impor ao paciente certas combinações falsas não lhe causará boa impressão, e não chegará longe no tratamento, mas um único equívoco é inócuo. O que acontece nesse caso é muito mais que o paciente permaneça como intocado, não reagindo nem com um sim, nem com um não. Isso possivelmente significará apenas um adiamento da reação. Mas se a situação permanecer assim, podemos chegar à conclusão de que erramos e confessaremos isso ao paciente no momento adequado, sem prejuízo da nossa autoridade. Esse momento se dá quando surgir um novo material que possibilite uma construção melhor e, assim, a correção do erro. A construção errada acaba por ficar de lado, de forma que é como se nunca tivesse sido feita. Em alguns casos, até se tem a impressão de que, usando as palavras de Polônio, se fisgou a carpa da verdade, justamente com a isca da mentira. O perigo de levar o paciente pelo mau caminho, através da sugestão, convencendo, de determinadas coisas em que nós próprios acreditamos, mas que ele não deveria aceitar, certamente tem sido exagerado, além da medida. O analista teria se comportado de forma muito incorreta. Se um infortúnio desses lhe acontecesse, principalmente, ele teria de fazer a autocrítica, reconhecendo que não deu a voz ao paciente. Posso afirmar, sem falsa modéstia, que esse mau uso da sugestão nunca aconteceu na minha atividade. A partir do que dissemos acima, já se pode deduzir que não estamos nem um pouco inclinados a desprezar os sinais que depreendemos da reação do paciente diante da comunicação que lhe fazemos de uma de nossas construções. Tratemos desse ponto em detalhes. Está certo dizer que não damos um não, do analisando, o crédito total, assim como tomamos como válido o seu sim. É absolutamente injustificado nos culparem por interpretarmos a sua manifestação, transformando, em todos os casos, em uma confirmação. Na verdade, não é tão simples assim. Não tomamos uma decisão com tanta facilidade. O sim, direto do analisando, tem muitos significados. Ele pode, de fato, indicar que ele reconhece a construção ouvida como sendo correta, mas também pode ser desprovida de sentido, ou mesmo o que podemos chamar de falso. Na medida em que é confortável para sua resistência continuar ocultando a verdade não revelada através dessa aquiescência. Esse sim só tem algum valor se for seguido de confirmações indiretas. Se o paciente, logo depois do sim, produzir novas lembranças que complementam e ampliam a construção. Só nesse caso,
reconheceremos o sim como a plena resolução do respectivo ponto. O não, do analisando, é muito polissêmico e, na verdade, ainda menos utilizável que o seu sim. Em casos raros, ele se mostra como expressão de uma rejeição justificada. Muito mais frequentemente, ele é a expressão de uma resistência provocada pelo conteúdo da construção informada, mas também pode se originar de outro fator da situação analítica complexa, o não, do paciente, portanto, não prova em relação à correção da construção, mas se coaduna muito bem com essa possibilidade. Uma vez que toda a construção é incompleta e abarca apenas um pequeno fragmento do acontecimento esquecido, temos a liberdade de supor que o analisando na verdade não está renegando o que lhe foi comunicado, mas fundamenta sua oposição com base na parte ainda não revelada. Via de regra, ele só dará a sua concordância quando souber de toda a verdade. E esta, muitas vezes, é bastante ampla. Portanto, a única interpretação segura do seu não é aquela que aponta insegurança, que a construção certamente não lhe disse tudo. Portanto, concluímos que a partir das manifestações diretas do paciente, após a comunicação da construção, teremos poucos pontos de apoio para saber se agimos de forma correta ou incorreta. Tanto mais interessante é saber que existem tipos indiretos de confirmação, que são absolutamente confiáveis. Um deles é uma expressão idiomática que se ouve com pequenas variações das mais variadas pessoas, como se fosse combinado. Eu jamais pensei, eu teria pensado, isso, nisso. Podemos traduzir essa manifestação tranquilamente por sim. Nesse caso, você acertou o inconsciente na mosca. Infelizmente, ouvimos essa fórmula tão desejada. Pelo analista, com maior frequência após interpretações isoladas, mais do que depois da comunicação de construções ampliadas. Uma confirmação de igual valor, dessa vez expressa de forma positiva, é quando o analisando responde, com uma associação que contém algo semelhante ou análogo ao conteúdo da construção. Em vez de apresentar um exemplo tirado da análise, que seria fácil de achar, mas seria muito longo, para demonstrar, quero narrar aqui uma pequena vivência, extra-análise, que apresenta essa situação com uma ênfase quase cômica. Trata-se de uma colega que tinha, isso faz muito tempo, me escolhido como consultor em sua atividade médica. Certo dia, porém, ela me trouxe esta jovem esposa, que estava lhe causando problemas. Ela se recusa a ter relações sexuais, usando todo tipo de pretextos, e ele aparentemente esperava de mim que eu elucidasse a ela quais as consequências de seu comportamento inadequado. Eu concordei e expliquei a ela que a sua recusa provavelmente causaria distúrbios de saúde lamentáveis ou tentações do marido, que poderiam levar à destruição do casamento. Durante essa explicação, ele repentinamente me interrompeu para dizer o seguinte: o inglês em que o senhor o diagnosticou um tumor cerebral também já morreu. No início, a fala parecia incompreensível. O também, na frase, parecia enigmático. Não havíamos falado de nenhum outro falecido. Poucos instantes depois entendi. Aparentemente, o homem queria me apoiar, ele quis dizer: sim, certamente o senhor tem razão. O seu diagnóstico do paciente também acabou se confirmando. Era uma plena contrapartida das confirmações indiretas por associações que obtivemos na análise. Não quero negar aqui que na manifestação do colega também houve a participação de ideias rechaçadas por ele. A confirmação indireta por meio das associações que combinam com o conteúdo das construções e que trazem consigo um também, como aquele, fornece ao nosso juízo alguns pontos de apoio para descobrir se essa construção se mostrará verdadeira na continuidade da análise. Especialmente impressionante também é o caso em que a confirmação se infiltra na oposição direta por meio de um ato falho. Um belo exemplo desse tipo foi publicado por mim anteriormente em outro local.
Nos sonhos do paciente, repetidamente aparecia o nome Jauner, bem conhecido em Viana, em que suas associações houvesse qualquer elucidações a respeito. Então tentei a interpretação de que talvez ele quisesse dizer Gauner, quando dizia Jauner, ao que o paciente prontamente respondeu, mas isso parece demasiado gousado. Ou então, o paciente quer rechaçar a ideia a ele atribuída de que determinado pagamento tem um valor alto demais para ele, usando as seguintes palavras: $10 não significam nada para mim, mas em vez de $10, usa moeda menos valiosa, dizendo 10 shillings. Quando a análise está sob a pressão de fortes fatores que forçam uma reação terapêutica negativa, como consciência de culpa, necessidade masoquistas, de sofrimento, relutância contra a ajuda do analista, o comportamento do paciente após a comunicação da construção muitas vezes torna a decisão que buscávamos muito fácil. Se a construção estiver errada, nada muda no paciente. Mas se ela estiver correta, ou trouxer uma aproximação da verdade, ele reagirá a ela com uma visível piora de seus sintomas e de seu estado geral. Resumindo, constataremos que não merecemos a crítica de que desprezamos e colocamos de lado a posição do analisando em relação às nossas construções. Nós prestamos atenção nela e dela muitas vezes retiramos pontos de apoio valiosos, mas essas reações do paciente geralmente têm múltiplos significados e não permite uma decisão definitiva. Apenas a continuidade da análise poderá trazer a decisão sobre a correção ou a inutilidade da nossa construção. Entendamos a construção individual como nada mais que uma suposição, que aguarda a verificação, a comprovação ou o descarte. Não pleitamos autoridade para ela. Não exigimos do paciente nenhuma concordância imediata. Não debatemos com ele quando ele inicialmente rebate. Em suma, comportamos-nos segundo o modelo de uma conhecida personagem de Nelstrom, o criado da casa, que tem uma única resposta pronta para todas as perguntas e intervenções. Ao longo dos acontecimentos, tudo será elucidado. Mostrar aqui como isso se dá ao longo da continuação da análise, por que caminhos a nossa suposição se transforma em convicção para o paciente. Não vale o esforço. Isso é de conhecimento de todo o analista, a partir da experiência diária, e não é de difícil compreensão. Apenas um ponto nesse contexto merece um exame mais acurado, bem como elucidamentos. O caminho que começa com a construção do analista deveria terminar com a recordação do paciente. Nem sempre ele vai tão longe. Inúmeras vezes não conseguimos levar o paciente à recordação do recalcado. Em vez disso, se executarmos a análise de forma correta, conseguimos que ele tenha uma convicção segura da verdade da construção, que, de um ponto de vista terapêutico, tem o mesmo efeito que uma recordação superada. Sob que circunstâncias isso acontece e como é possível que uma substituição, aparentemente incompleta, tenha, mesmo assim, o efeito pleno, que será matéria para uma pesquisa futura. Encerrarei essa pequena comunicação com algumas observações que abrirão uma nova perspectiva. Chamou-me a atenção, em algumas análises, que a comunicação de uma construção aparentemente correta produzia nos analisandos um fenômeno surpreendente e inicialmente incompreensível. Eles começavam a ter recordações vivas, chamadas por eles próprios de ultranítidas. No entanto, eles não se lembravam do acontecimento em si, que fora o conteúdo da construção, mas de detalhes próximos a esse conteúdo, por exemplo. Do rosto das pessoas ali citadas, com extrema nitidez, ou dos espaços em que algo semelhante poderia ter acontecido, ou ainda um pouco mais adiante, dos objetos de decoração desses ambientes, dos quais, evidentemente, a construção não teria como ter conhecimento. Isso acontecia tanto em sonhos diretamente após a comunicação, como também em vigília, em estados semelhantes a uma fantasia. A essas lembranças
não se atrelava mais nada na sequência. Então, parecia legítimo entendê-lo como resultado de um acordo. A súbita vinda à tona do recalcado, ativada pela comunicação da construção, tinha a intenção de levar aqueles importantes resquícios da lembrança à consciência, ou à resistência. Conseguiu, se não refrear o movimento, pelo menos deslocá-lo para objetos secundários vizinhos. Essas lembranças poderiam ter sido chamadas de alucinações, se a sua nitidez tivesse sido acrescida à crença em sua atualidade. Mas essa analogia ganhou importância quando atentei para a ocorrência ocasional de alucinações reais em outros casos, certamente não psicóticos. O raciocínio, então, continuou. Talvez seja uma característica geral da alucinação, até então não considerada suficientemente, que nela retorna algo vivenciado nos primórdios e depois esquecido. Algo que a criança viu ou ouviu numa época em que mal sabia falar, e que agora se insinua fortemente na consciência, provavelmente de modo deformado e deslocado, devido às forças que se contrapõem a esse retorno. Se pensarmos na relação estreita entre a alucinação e determinadas formas de psicose, nosso raciocínio ainda pode ir além. Talvez as formas, as formações alucinatórias em que regularmente vemos inseridas essas alucinações não sejam elas próprias tão independentes assim da súbita vinda à tona do inconsciente e do retorno recalcado, como supomos até agora. Em geral, sublinhamos apenas dois fatores no mecanismo de uma formação alucinatória. Por um lado, o afastamento do mundo real e seus motivos, e por outro lado, a influência da realização do desejo sobre o conteúdo do delírio. Mas será que o processo dinâmico não seria aquele em que o afastamento da realidade é aproveitado pela emergência do recalcado para impor o seu conteúdo à consciência, sendo que as resistências ativadas nesse processo e a tendência à realização do desejo se dividem na responsabilidade pela deformidade e pelo deslocamento do relembrado? Mas isso é também o conhecido mecanismo do sonho, que já uma antiquíssima suposição equiparava à loucura delirante. Não creio que essa concepção de delírio seja totalmente nova, mas ela reforça um aspecto que normalmente não parece em primeiro plano. Essencial aí é a afirmação de que a loucura não tem só método, como já reconhecera o poeta, mas também uma parte de verdade histórica. E nos é lícito supor que a crença obsessiva, que a loucura encontra, extrai a sua força justamente de tal fonte infantil. Para demonstrar essa teoria, hoje tenho apenas reminiscências à minha disposição, e não impressões recentes. Provavelmente valeria a pena tentar estudar casos patológicos correspondentes de acordo com os pressupostos aqui desenvolvidos e também estabelecer o tratamento segundo eles. Certamente abandonaríamos o esforço inútil de convencer o doente do erro de seu delírio e de sua contradição diante da realidade. Encontramos antes, em muitos, um fundamento comum no reconhecimento do cerne da verdade, a partir do qual se poderá desenvolver o trabalho terapêutico. Esse trabalho consistiria em libertar aquela parte da verdade histórica de suas deformações e ligações com o presente real, reconduzindo aquela parte do passado ao qual pertence. O deslocamento da pré-história, esquecida para o presente, ou para a expectativa do futuro, é uma ocorrência regular, também no neurótico. Muitas vezes, quando um estado de angústia o deixa na expectativa de que algo terrível vai acontecer, ele apenas está sob a influência de uma recordação recalcada, quer chegar à consciência, e que não se pode tornar consciente naquela época em que, de fato, algo assustador aconteceu. Quero dizer com isso que, a partir de tais esforços com os psicóticos, descobriremos muita coisa valiosa, mesmo se o sucesso terapêutico não acontecer. Sei que não é apropriado tratar de um tema tão importante de modo tão superficial,
como fizemos aqui. Segui o atrevido de uma analogia. As formulações delirantes dos doentes parecem-me equivalentes às construções que elaboramos nos tratamentos analíticos. Tentativas de explicação e reconstituição, que, sob as condições da psicose, aliás, só poderão levar a substituir aquela parte da realidade que é renegada. No presente, por uma outra parte, que nos primórdios também foi renegada. Revelar as relações íntimas entre a matéria da recusa atual e o antigo recalco será a tarefa do exame individual. Assim como a nossa construção só tem efeito por trazer de volta uma parte da história de vida perdida. O delírio também deve seu poder de convencimento à porção da verdade histórica que ele coloca no lugar da realidade rejeitada. Desse modo, o delírio também se submeteria à frase que no passado eu usei apenas para histeria, dizendo que o doente sofria de suas reminiscências. Nem naquela época, essa fórmula resumida tinha a intenção de negar a complexidade da causação da doença, excluindo o efeito de tantos outros fatores. Se abarcarmos a humanidade como um todo e a colocarmos no lugar de cada indivíduo humano, verificaremos que ela também desenvolveu formações delirantes, inacessíveis à crítica lógica e contradizem a realidade. Se mesmo assim elas puderem expressar um extraordinário poder sobre as pessoas, a análise levará à mesma conclusão, de que no caso de que cada indivíduo, elas devem o seu poder ao seu teor de verdade histórica, que foram buscar lá no recalque dos tempos primordiais esquecidos. Joel, deixa eu fazer um apontamento aqui para a Uhum. gente, durante as leituras no segmento dos outros dias, a gente pausar quando tiver notas de rodapé para ler, porque às vezes Uhum. tem coisas interessantes para a gente complementar. Uhum. Se a gente corre com o texto, depois fica meio fora de contexto voltar. Eu estava dando uma olhada e esse verdade histórica que ele traz, eu estou tentando achar do texto do Moisés e Monoteísmo, que ele está citando. E como esse texto é de 1937, esse aqui que a gente está lendo, já é uma época em que ele está nos seus finalmente, digamos assim, e é uma época que ele já está resgatando muito mais a questão religiosa e esse apelo, que eu acho que é interessante a gente entender sobre esse verdade histórica em algum momento. Não sei se para hoje, por conta do horário, mas talvez deixar uma observação para a gente resgatar esse verdade histórica, porque ele reforçou aqui umas 2, 3 vezes no texto, né? Sim. Eu até não li as notas, porque como o Jeff mandou esse texto hoje, eu achei que não tinha as notas aqui no texto, mas na verdade tem. E a nota do tema verdade histórica, ela está aqui. Então, o tema da verdade histórica foi tirado por Freud também em seu Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Freud trabalhava na terceira parte do longo ensaio sobre Moisés quando redigiu o presente artigo. Então, é bem esse ponto aí mesmo. Quando ele está escrevendo o Homem, Moisés e a Religião. No próximo encontro, a gente pode voltar aqui e tentar bater um pouco mais nessa nota, já que ele cita mais. E também a gente pode debater um pouco mais sobre esse artigo grandão, né? Mais algum ponto que vocês queiram debater hoje? Algo que chamou a atenção no texto? Tem uma parte que ele fala sobre a denegação ali, eu achei interessante. Ele não usa o termo denegação no texto, ele usa um outro termo, quero até achar aqui, agora eu tô com outra aba aberta, deixa eu achar. É o que? Renegado? Que ele fala? Isso, me remeteu muito à denegação. Não sei se Uhum. vocês tiveram a mesma sensação. Isso está na página 379. Essa parte que ela falou. Aham. Só poderão levar a substituir aquela parte de realidade que é renegada no presente
por uma outra parte que nos primórdios também foi renegada. Tem até um termo alemão ali que ele colocou. Ah, bem isso. Esse Verleumdung é um termo alemão que se traduz para o português como nega, renega ou desmente. E é engraçado porque ele vai trazer como renegado aqui, depois ele vai fazer a conceituação de denegação dentro da neurose, porque ele vai entrar na neurose obsessiva e fazer essa conceituação. E tem um conceito inferente que fala de alguma coisa sobre o desmentido também, que pega mais ou menos o mesmo gancho. Então, eu acho interessante porque a gente está lendo Lacan sob a ótica de Freud e tem também conceituação inferente de mesmos vieses, assim, né? Tem alguns pontos É que um ele. entrelaçamento muito legal, assim, de como eles constroem com palavras diferentes a mesma coisa, né? Mas o próprio Lacan ele leu Ferenc também, então ele traz algumas coisas. E até um ponto interessante aqui nessa nota, porque ele vai falar aqui. É que também essa tradução que a gente está lendo é uma tradução que eu não li, eu li da Companhia das Letras, né? Essa da Autêntica, ele puxa essa termo renegado, dessa palavra Verleugner. E depois ali ele vai falar revelar as relações íntimas entre a matéria da recusa, que é Verlegung. Esse outro Verling, ele é a tradução de desmentido. Então pode ser que estejam falando realmente da mesma coisa, mas a forma como os tradutores trouxeram tem uma palavra diferente, né? É isso, pessoal. Eu tenho só um comentário rapidinho. Eu dei um Ctrl F aqui no. Eu acho que esse Word que eu tenho aqui é da Imago. Tem uma parte que é. Não sei agora dizer, mas é verdade histórica. Eu posso jogar lá no grupo. Oh, boa. Só isso. Então é isso. Até semana que vem, pessoal. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.